quais são as principais dificuldades e os desafios do emagrecimento da população idosa. Eu sou a doutora Paola Teroia, sou médica geriatra aqui em São Paulo e nesse canal a gente fala sobre envelhecimento ativo e bem-sucedido, com foco nas mulheres 50+, e nesse vídeo a gente vai falar sobre as dificuldades que a gente encontra no emagrecimento nessa faixa etária. A gente sabe que a obesidade e o sobrepeso são cada vez mais frequentes em todas as faixas sociais e em todas as idades. Na população idosa, isso também tem sido mais frequente. Pensando no sobrepeso e na obesidade, precisamos abordar várias questões. As questões estéticas, as mulheres 50+ também se incomodam com um corpo que está fora do padrão que foi estabelecido por elas mesmas ou pela sociedade. E as questões de saúde. Estar acima do peso aumenta o risco de doenças crônicas e dificulta o controle de doenças crônicas para quem já tem essas doenças. E quais são as condições crônicas que podem ser agravadas por conta da obesidade? Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares no geral e o descondicionamento físico que muitas vezes está associado com essa questão do aumento do peso. Pensando na população 50+ e focada na saúde da mulher, o processo de emagrecimento ele tem dificuldades que são específicas dessa faixa etária. Grande ponto associado mais uma vez às alterações hormonais do período perimenopausa, as mudanças do perfil hormonal podem levar à dificuldade do emagrecimento, à lentificação do metabolismo, então uma taxa de gasto calórica basal menor do que comparado com você mesma anos antes, e a alteração da distribuição de gordura com o aumento do volume abdominal, o que acarreta mudanças estéticas que nos incomodam sim, mas também aumento do risco cardiovascular. Lembrar que gordura visceral, esteatose hepática ou a gordura do fígado são alterações que vêm junto com a elevação do peso, com a obesidade e que aumentam o seu risco de doenças mais graves ao longo dos anos. O metabolismo mais lento, ele também atrapalha no processo de emagrecimento. A gente pode estar menos ativo, então com menos tempo para fazer atividade física, porque muitas vezes nesse período da vida a gente tem demanda ainda da família, dos filhos e às vezes os pais que já estão demandando algum tipo de suporte, seja pela própria mudança do estilo de vida. A gente tem ficado como sociedade um pouco mais sedentário, né? Quando a gente pensa também nas dificuldades de emagrecimento na faixa 50+, a composição corporal com menos massa muscular também torna isso mais difícil. Indivíduos que têm o mesmo peso, mas com composição corporal diferente, têm gasto metabólico diferente. Se ele tem uma massa magra mais alta, ele vai ter um gasto energético basal maior do que indivíduos que têm uma massa gordurosa maior, mesmo que tenham ali o mesmo peso e que exerçam as mesmas atividades ao longo do dia. As alterações do paladar, também tem vídeo aqui falando sobre isso, transformam a alimentação ao longo do processo de envelhecimento em um novo desafio. Então, a dificuldade de ingesta proteica e muitas vezes uma alimentação não balanceada vão fazer com que o processo de emagrecimento, que antes acontecia muito rápido, da gente fechar a boca, agora se torne um processo mais difícil. E ao longo desse processo de emagrecimento, as dietas ultra restritivas com composição não adequada aumentam o risco dessa mulher que está no perimenopausa a ter emagrecimento com perda de massa muscular acentuada, e o emagrecimento que deveria ser um momento de ganho de funcionalidade, de melhora de qualidade de vida e melhora de expectativa de vida, estar associado com a sarcopenia, com a perda de massa muscular, e o processo que era para ser super saudável começa a não ser tão adequado assim. Quais são as melhores ferramentas para você, mulher, que está ali nos 50+, não está contente com o seu corpo, e como que você gostaria, né, de levar esse processo de emagrecimento, como que você pode tomar como para si, né, o protagonismo desse processo. Primeiro grande ponto, observar como está a sua alimentação.
Perceba se ao longo do dia sua alimentação está balanceada ou não. A ingesta de proteína em todas as refeições é fundamental, tanto para a saciedade, lembrar que a proteína nos deixa, com a sensação de saciedade por mais tempo, quanto para diminuir o risco desse emagrecimento estar associado com a sarcopenia. Monitorize a quantidade de água e de fibras que você está ingerindo. Tanto um quanto o outro auxiliam no processo do funcionamento do trato gastrointestinal, então diminui o risco de você ficar constipada, quanto melhoram a saciedade e auxiliam na questão do metabolismo. E o ponto mais importante, associe a modificação da dieta, a distribuição dessa dieta ao longo do dia com a atividade física. O início da atividade física também é muito importante para o seu processo de emagrecimento. Se hoje você é sedentária, aumente sua atividade física, seja com caminhada, seja com a quantidade de passos contados ali nos relógios, nos smartwatches. Isso vai te ajudar a entender como você sair do ponto zero para o início do movimento. Se você já faz atividade física e já tem liberação médica, para fazer atividade física de impacto maior e com esforço físico maior, aumente a carga de atividade física resistida. Muitas vezes a gente tem a tendência de acreditar que isso é o exercício físico aeróbico que vai levar a gente para o emagrecimento mais rápido, mas sem aumentar a massa muscular, a gente também tem mais dificuldade de emagrecer. E por fim, se você já fez modificações na sua alimentação, melhorou seu estilo de vida com atividade física se tornando mais presente, o uso de medicações, ele pode ser sim importante, mas ele deve ser indicado por um profissional médico. A receita que funciona para sua amiga não vai ser a mesma que vai funcionar para você. As medicações para emagrecimento, elas podem agir de maneiras diferentes, acelerando o metabolismo, e aí quem tem risco cardiovascular aumentado tem que ter certeza de que pode usar esse tipo de medicação. Podem ser remédios que diminuem a velocidade do trânsito gastrointestinal, fazendo com que a sensação de saciedade perdure por mais tempo. E aí, se você já é constipada, se você tem refluxo, esses sintomas podem ser exacerbados e te prejudicar. Então, o acompanhamento médico para o uso de medicação, ele é fundamental. O uso de medicação, ele não é proibido em nenhuma etapa da vida, mas ele precisa ser ponderado com as comorbidades que você já tem e com o estilo de vida que você está levando agora. Então, recapitulando, quais são os principais desafios aí para o emagrecimento para você, mulher 50+? As alterações hormonais, a questão da taxa metabólica, a dieta que muitas vezes está inadequada e pode ser ajustada. E durante o processo de emagrecimento é fundamental a avaliação da sua composição corporal. Existem diversas maneiras de a gente fazer isso, seja com bioimpedância, com aferição das medidas, para quantificar a quantidade de gordura. Aqui na clínica Trianon, a gente usa no consultório o Body, que é um aparelho mais moderno que faz um escaneamento do corpo e consegue avaliar todas as medidas, cintura, quadril, circunferência de braços e pernas. E quando a gente consegue avaliar o peso e a composição corporal, isso ajuda muito a gente a entender como a nossa mudança de estilo de vida é importante. Perder peso, o número é bom, mas a gente perder peso mantendo ou aumentando a nossa massa magra e diminuindo medidas é super importante. Então, quem passa comigo nos planos de acompanhamento consegue ter essa visão global do processo de emagrecimento. Enxerga lá o número da balança diminuindo, mas enxerga também diminuição de medidas e melhora da composição corporal. Perda de gordura com ganho de massa magra que vai levar ao envelhecimento com mais qualidade de vida. Peça esse acompanhamento para o profissional que está te acompanhando. Isso é importante em todas as faixas etárias, mas na mulher perimenopausa, o ganho de massa muscular é muito mais difícil. Então, estar acompanhando isso de perto vai ser um importante motivador para você manter sua dieta ajustada e a sua atividade física regular. Se você achou que esse vídeo foi importante, te ajudou a ter informações sobre o processo de emagrecimento, principalmente na mulher 50+, compartilhe com alguém que precisa dessa informação. E não se esqueça de ativar as notificações e de nos seguir para receber essas informações toda semana.